Bom dia, turma, aqui é a professora Ana Carla. Nossa aula de hoje, continuação, membrana plasmática. A gente vai ver hoje os transportes, o transporte passivo e o ativo. Primeiramente, vou passar o esquema do transporte passivo, né? Então, o que é a membrana plasmática? Vamos lembrar um pouquinho da aula atrasada. Ela tem como função, como transporte de substância, né? Então, ela transporta a substância, ela seleciona a substância que entra e a substância que sai de dentro da célula. Então, ela tem essa função. A membrana plasmática, ela tem essa função de selecionar quem entra dentro da célula ou quem sai de dentro da célula. Bom, essa é a função dela. A membrana plasmática, lembrando, no transporte passivo dela, não há um gasto de energia. Então, não tem um gasto de energia, que é a adenosina trifosfato, que é a molécula de gasto de energia. Então, nesse meio desse transporte que ela vai fazer de substância, ela não vai gastar energia nenhuma, vai acontecer de maneira fácil, por exemplo, calmo, sem gastar energia, facilmente, tá bom? Bom, lembrando, como que é a membrana plasmática? Olha esse esqueminha aqui, ó, repara esse desenho meu que não ficou nada bonito, tá? Mas dá para entender, mais ou menos. Aqui são o quê? Os lipídios, né? A camada fosfolipídios, né? Uma camada, outra camada de lipídios, fosfolipídios. Entre essa camada de lipídio, a gente tem as proteínas, tá bom? Bom, como acontece? Quais são os tipos de transporte da membrana plasmática? Transporte passivo é aquele transporte que não há gasto de energia, anota isso aqui. Então, esse transporte não tem gasto de energia, acontece facilmente, tá? Quais são os tipos de transporte? São 3, que é passivo, que o passivo faz. Ele pode ser simples, ou difusão facilitada, ou por osmose. São 3 transportes passivos. Olhando esse meu esquema aqui, mais ou menos, que ficou muito parecido, não, mas dá para entender. Temos aqui a membrana plasmática, proteínas inseridas, bom, os lipídios, né, com uma dupla camada, fosfolipídios. Aqui temos um lado de dentro da célula e fora da célula. Dentro da célula temos o que? O solvente e alguns solutos. Esse soluto pode ser o que? Pode ser sal, pode ser oxigênio, várias moléculas. E também do lado de fora também vamos encontrar outras moléculas, glicose, sal, oxigênio, entre outras moléculas aqui do lado de fora. E também vamos encontrar o solvente, água, né, junto. Bom, como acontece o transporte passivo? Ele pode ser difusão simples, ou facilitada, ou por osmose. Bom, outro conceito que a gente tem que olhar aqui, ó, hipertônico e hipotônico. Hipertônico é onde tem maior concentração de soluto. Hipertônico, hipotônico é quando tem menor concentração de soluto. Então, aqui fora da célula vai ter maior concentração de soluto, é hipertônico. Dentro da célula que vai ter menor quantidade de soluto, aqui no meu caso é hipotônico. Então, quando tiver muito soluto, é chamado de hipertônico. Quando tiver menos soluto, é chamado de hipotônico, tá bom? Bom, a difusão simples e a difusão facilitada acontece através do soluto, o soluto que vai ser transportado, tá bom? Já a osmose é pela água, tá? A água que é transportada. A difusão simples, ela acontece pelos lipídios mesmo, pela camada fosfolipídica, então ela é bem simples, aonde vai passar do meio concentrado para o menos concentrado. Olha aqui, ó. Vai sair aonde tem muita molécula, vai por onde tem menos moléculas. Aqui nesse meu caso, né, fora tem muita molécula e dentro tem pouca. Então a difusão simples sai de onde tem mais para o menos. Só que onde acontece esse transporte? Pelos lipídios. Então ela é bem simples, ela não tem burocracia nenhuma, ela passa pelos lipídios facilmente. Então bem simples mesmo. Já facilitada, já falo o nome, facilitada, vai ter alguma coisa que vai facilitar o transporte. No caso aqui da membrana plasmática, quem facilita o transporte é as proteínas. Então as proteínas vai pegar as moléculas
e vai ajudar como uma porta. Ela vai transportar, vai facilitar que as moléculas no meio onde está hipertônico e vai para o lado que está hipotônico, tá bom? Então, simples, passa pelos lipídios, bem simples, facilitada pela proteína, também é bem simples. Tá vendo que não teve gasto de energia, não teve força alguma, foi bem fácil, né, da molécula entrar, dando mais concentrado para o menos concentrado, do hipertônico para hipotônico, tá bom? E no caso da difusão simples e facilitada, é somente o soluto que passa, que faz o transporte. Já no caso da osmose, já é a água, né? É o solvente que vai ser transportado. Aqui no meu caso, no meu desenho, os solutos são os verdes, né? E o azulzinho aqui é a água, o solvente. Então aqui no meu caso aqui, no caso da osmose, é ao contrário. Ela vai sair de onde está menos concentrado para o mais concentrado. Então vai acontecer pelos lipídios, aonde vai sair a água, o líquido, o solvente, para onde tem menos, para onde tem mais, tá bom? Esse é o caso da osmose. E todo esse processo aqui é passivo, não tem gasto de energia, né? Acontece o transporte passivo acontece através desses três tipos: difusão simples, facilitada e osmose, né? Difusão simples e facilitada é através do soluto e osmose através do solvente. O facilitada, né, sempre vai ser o que? Onde tem mais para menos, né? Por exemplo, hipertônico, onde tem maior quantidade de soluto, hipotônico, onde tem a quantidade menor de soluto. Simples, através dos lipídios, bem simples, e facilitada vai ter a proteína que vai facilitar esse processo acontecer, tá bom? Esse aqui é o transporte passivo da membrana plasmática. Agora a gente vai ver o transporte ativo, que jeito que acontece. Bom, continuação da nossa aula, transporte ativo. O transporte ativo, contrário do passivo, ele tem um gasto de energia, então ele tem a molécula de adenosina trifosfato. Bom, um exemplo de transporte ativo é o transporte que acontece através da bomba de sódio e potássio, tá bom? Aqui olhando no esquema, aqui no transporte, lembrando, o transporte passivo, ele é o que não tem gasto de energia, vai do mais concentrado para o menos concentrado, com o intuito de equilibrar. Já o transporte ativo de bomba de sódio e potássio, ele sempre vai do mais concentrado para o mais concentrado, por isso que há um gasto de energia. Bom, olhando no esquema que eu fiz aqui, meu desenho bonitinho, fiz, né, as duas camadas de lipídio, fosfolipídio e a proteína inserida. O transporte acontece, o transporte ativo, sempre, né, no caso da bomba de sódio e potássio, tem outros tipos de bomba, tá? De cálcio, entre outros. A mais falada no ensino médio é a bomba de sódio e potássio. Sempre vai acontecer, né, esse transporte pela bomba, pela proteína. A proteína inserida na camada lipídica que vai fazer o transporte dessas moléculas. Bom, o transporte na bomba de sódio e potássio é de maneira: dentro da célula vai ter um número maior de potássio, vai ter mais potássio, que é representado pelo K+, e vai ter menos sódio, Na+. Então, olha aqui, ó, o rosinha é o potássio e o verdinho é o sódio. Já fora da minha célula vai ter mais sódio, que é o verdinho, e menos potássio. Como que acontece esse transporte? É do mais concentrado para o mais concentrado e através da proteína. Olha a minha setinha aqui. Aqui fora da célula tem muito mais sódio. O que acontece? E dentro da célula é menos. Essa molécula onde tem menos, ele vai pegar e querer ser transportado para onde tem mais, né? Fora da célula. E aqui, onde tem mais potássio, vai pegar onde tem menos e vai ser transportado para onde tem mais. Onde tem menos, onde está aqui pouquinho, ele vai sair daqui e vai para aquele onde tem mais. Por exemplo, aqui, uma sala, né? A sala está lotada, cheia. Aí tem muita gente dentro da sala e mais gente querendo entrar.
Esse é o processo da transporte ativo. Muito mais gente. E para entrar essas pessoas dentro dessa sala, não vai ter um gasto de energia muito maior? Então, é a mesma coisa do transporte ativo, é um gasto de energia, porque vai onde tem mais concentração para mais concentração. Então, por exemplo, é onde tem mais concentração de sódio, então onde tem menos vai sair onde tem menos para o mais. Né? Então, onde aqui tem menos dentro, vai para onde tem mais. E onde tem mais potássio, né? Onde tem menos, vai sair onde tem menos para o mais. Para isso acontecer através da proteína, tem um gasto de energia muito grande. E qual que é a função da bomba de sódio e potássio? É na respiração celular, né? Na contração muscular, na síntese de proteína, ela tem essa função no nosso corpo, dentro da célula, tá bom? Então, sempre é do mais para o mais, o transporte ativo. Então, se aqui tem muita molécula, por exemplo, então tem mais sódio fora da célula e menos potássio, e dentro da célula tem mais potássio e menos sódio. Então, o que acontece? Onde tem menos sódio, ele vai encontrar onde tem mais sódio, para ficar mais concentração. Aonde tem menos potássio, vai para onde tem mais potássio. E para acontecer isso através da proteína e ter um gasto de energia muito grande para acontecer isso. Esse é um exemplo, né, de um transporte ativo. Muito obrigada, boa aula, espero que tenha compreendido meu exemplo de transporte ativo e passivo que acontece na membrana plasmática. Muito obrigada, boa aula.